Estamos aqui para o segundo episódio do Byte em Debate. Hoje nós vamos ter um outro convidado que eu considero uma pessoa muito especial, que é o Cauê, da Gravity, que trabalha com comunidades online no jogo Ragnarok Online. Vou trazer ele aqui para o palco. E aí, Cauê, beleza? E aí, tudo bem? Como é que você tá aí? Tô ótimo. Eu gosto de trazer porque você vê que ele já chega com toda empolgação. Eu não preciso trazer empolgação porque ele traz toda aqui para Vai a cair conversa. mais. Enquanto o Gabe vai ficando mais inteligente, eu vou ficando mais burro, vai caindo. Mas o nosso assunto de hoje, então, que é uma coisa que para mim é um tema muito especial, são comunidades online. Para quem não sabe, eu fui a pessoa que criou o fórum do All Jogos, quando teve o projeto da Game TV lá na Game Corp com a Play TV, eu que fiz toda a questão de fazer os blogs, essa coisa, e tipo, para mim ficou falando, acho uma coisa muito importante. Só que é complicado quando você está no ambiente corporativo, que você tem uma empresa que você tem que representar e tem que fazer tudo. Nem sempre essa acaba muitas vezes sendo uma relação adversarial. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Vai ser legal. Então o que nós temos aqui? Eu acho que antes de mais nada, para a gente conseguir conversar bem sobre isso, é legal a gente explicar como é que qual a nossa definição de comunidade online, né? Para ver o que vai o que a gente está exatamente lidando aqui. Então, vamos começar pela definição. Se eu fosse uma definição de dicionário de comunidade, não sei se ia ajudar muito. Então, nós vamos colocar que a gente está trabalhando aqui, que é um grupo identitário. O que eu quero dizer com isso? A comunidade é composta por aquelas pessoas que se identificam como jogadores ou gamers, né? Porque o que é interessante? Se a gente falar, não, uma comunidade de gamers é uma comunidade de pessoas que jogam videogame, a gente vai ter alguns artefatos, algumas situações esquisitas, como, por exemplo, aquela sua tia que joga Farmville ou Candy Crush 20 horas por semana. Essas pessoas acabam não se identificando como gamers, né? Então elas não contariam para isso. Então o gamer é aquela pessoa que se identifica como gamer, que ela tem isso como parte da identidade dela e que, por conta disso, ela começa a fazer parte de uma cultura compartilhada. O que ela tem? Ela tem um vocabulário, ela tem até para os dias de hoje, eu acho que a referência é mais fácil. Ela tem os memes, ela tem o jeito que ela se veste, tudo vai entrando parte disso. E é interessante porque mesmo dentro de uma cultura gamer, você tem subculturas gamers, né? Você tem comunidades dentro da comunidade. Um dos exemplos que eu acho mais fáceis e mais claros que a gente pode pegar é a comunidade de jogos de luta, né? Tem até uma sigla própria, o Fighting Game Community, o FGC. Mas eu me identifico como um retro gamer, primariamente. Eu gosto muito de jogo antigo. Eu talvez curta mais jogo antigo do que jogo recente. Então a gente vai tendo essas diferentes perspectivas. Agora, quando a gente está falando dentro do espaço onde inclui também as empresas, a gente tem que ver onde está essa intersecção entre a empresa e a comunidade. E isso acontece primariamente em dois campos, né, que são as relações públicas e o atendimento ao cliente. Então, aqui eu separei alguns tipos que é legal a gente entender onde que vai acontecer esse contato. O primeiro é a publicidade tradicional, né, quando você veicula um anúncio, seja onde for, seja na TV, no YouTube, no rádio, no Instagram, você vai pegar uma mensagem pré-empacotada e colocar lá para o seu consumidor. Só que você tem também a comunicação através da imprensa e hoje em dia também os influenciadores. Que é quando a empresa vai, ok, eu tenho uma mensagem que eu vou lançar um produto novo, vou fazer alguma coisa, eu vou empacotar isso dentro do conteúdo que a pessoa vai atrás. A pessoa que se considera um jogador vai estar lendo um conteúdo de games, seja num portal de games, seja num fórum, num Discord, as pessoas vão atrás e vão consumir isso. Você também, hoje em dia, como eu falei, tem os influenciadores como um vetor disso. Você tem, por conta das mídias sociais, hoje em dia, transmissão em massa individual para o consumidor. Então, as empresas têm canais de YouTube, têm contas no Instagram. Então, elas fazem também o que aconteceu. É diferente da imprensa, onde você tinha um intermediário jornalista, aqui a própria empresa está colocando a coisa, só que não é no esquema de publicidade tradicional, que é unidirecional. Quando você faz isso no X, as pessoas respondem, você gera
um diálogo, e não só um broadcast, né, que vai de um lado. E finalmente nós temos os espaços compartilhados, né? Que são os lugares onde os jogadores se encontram, como fóruns, Discord, exemplos que eu dou aqui. E o que são? São as maneiras onde são os locais onde as pessoas estão realmente compartilhando tudo isso, né? Estão vivendo isso dentro de um espaço onde essa cultura, essa coisa toda está realmente contextualizada. E é interessante porque daí cada subcultura pode um pouco se manifestar de um jeito diferente. Eu, como, de novo, já fui jornalista de games, eu acho interessante colocar que tem uma mudança muito grande nesse paradigma, porque você tinha a imprensa ampla, né, imprensa que não especializada, e imprensa entusiasta, seriam os sites de games específicos e tudo mais. E por muito tempo esse era o único jeito, onde as empresas tinham assessoria de imprensa, onde a imprensa não ia conversar direto com a empresa, não conversava direto com a imprensa, ela tinha uma assessoria no meio do caminho. A empresa falava para a assessoria, olha, eu preciso que 30 pessoas façam resenha do meu jogo, eu quero atingir tantas pessoas, eu tenho esse orçamento, mas é legal também ter uma capa. Aí o que acontecia? A assessoria ia falar, ó, eu consigo te arranjar uma capa em troca de você dar um mês de antecedência para a resenha deles, para eles terem o furo. Então, isso gerava todo um relacionamento entre a assessoria de imprensa e a imprensa, e isso foi, por muito tempo, a maneira como funcionou. Com o surgimento das redes sociais, teve um determinado momento que, como uma das coisas que acontecia antes, que eu acho interessante, a gente tinha uma feira de games gigante como a E3, que não era uma feira para o público, era uma feira profissional, então você precisava ser da indústria para ir lá. Por que você fazia isso? Para realmente a coisa ter uma importância tão grande que veículos que normalmente não cobriam games, Rede Globo, grandes jornais, grandes canais de TV, tinham que ir lá pela importância, então você meio que forçava eles a cobrirem. E você tinha as grandes conferências de imprensa. Um ano, a Nintendo decidiu, é muito caro fazer uma conferência de imprensa dessas. A gente tem o YouTube, e se a gente falar diretamente com o público através do YouTube? Então criou-se o Nintendo Direct, então você começou até agora os canais de contato direto, onde a empresa passava por cima da imprensa, né? Não tinha mais o jornalista no meio. Então, eu acho importante só ressaltar que teve essa mudança de paradigma. Mas também teve um ponto, mais ou menos nessa época, eu estou falando no final da primeira década, que foi o quê? Você teve uma coisa muito interessante, onde as pessoas começaram a ficar um pouco com o pé atrás das empresas. Elas sentiam que tinha uma insinceridade muito grande, uma dificuldade, porque nada parecia muito corporativo. Então, o que você tem? Você tem o surgimento de veículos e se vendiam mais com uma cara de blog, tipo Kotaku, acho que é um bom exemplo, onde ele funcionava de uma maneira como se ele fosse imprensa, mas muitas vezes ele até vendia a pauta, mas fingia ser mais, eu sou um de vocês, ó, isso aqui é um blog. Mas, na verdade, ao contrário do Red Imprensa, o cara estava literalmente recebendo dinheiro para fazer uma peça como se fosse... Então, você tem essas coisas bizarras, mas você tem também a explosão dos influenciadores, né? Que é literalmente o cara que se vende como, eu sou um de vocês. E, novamente, para quem trabalhou com marketing na área de game, sabe que o que se gasta, que as empresas pagam influenciadores para falar coisa, não está no gibi. Mas é interessante por quê? Porque as pessoas vão neles porque eles são legítimos, eles são que nem eu, eles não são comprados, quando na verdade eles até são mais comprados. Mas é a percepção que importa, né? Então é um pouco isso que é interessante notar. E, finalmente, eu queria entrar um pouco nessa questão dos espaços em si, que eu acho muito legais, como eu falei. Quando a gente fez o projeto do Fórum Dual Jogos, para mim, foi um momento importante da minha carreira. É muito legal você conseguir pegar e abrir um espaço para as pessoas que fazem parte da comunidade poderem se expressar, poderem se encontrar, e você vê que é onde realmente manifesta tudo isso. É meio que uma placa de Petri, né? Porque é onde surgem os memes, onde surgem as linguagens. Você tem muita coisa que aparece que você fomenta aí, você só vai ver aí. E é o que permite realmente você ter esse movimento orgânico das coisas aparecerem. Obviamente, existia antes de online. O pessoal que é de quadrinhos sabe que nos Estados Unidos era muito comum, né?
todo mundo se encontrava nas lojas de comics lá, né, local comic store. Então você tinha essas coisas realmente de uma forma... Quem mexe com Warhammer, sabe? O pessoal que é hobbyista dessas coisas, você tinha espaço realmente para onde as pessoas se encontravam e faziam isso. Eu cresci na Devir, com a turma do RPG, dos card games, você tinha essas coisas. Então, assim, realmente, você vê que essas comunidades acontecem naturalmente mesmo offline. Então, assim, eu tô colocando isso meio como nosso pano de fundo para entrar um pouco. E eu, então, queria começar agora virando para o Cauê, dando a palavra para ele, com o quê? Eu queria a perspectiva dele sobre como que é você ter comunidade, trabalhar com a comunidade, né? Criar esse meio de campo quando você está do lado da empresa, mas você precisa, ao mesmo tempo, ser parte da comunidade, mas você precisa ter um certo distanciamento também. É difícil, porque se você ainda é uma... todo mundo, tudo é trabalho. Então, você pode... Comunidades ali, provavelmente você está recebendo. Então, você é um CLT da vida, por exemplo, ou você é um PJ da vida, é um trabalho. Mas normalmente, quando você trata de comunidade de games, é muito difícil você não ser parte dessa comunidade, parte ativa dessa comunidade. Então, muitas vezes, e eu já vi em diversos casos, que a pessoa ponta de frente da comunidade, que toca o time de comunidades, é um jogador de fato. É aquela pessoa que estava jogando, que conhece o jogo, que conhece todos os seus questionamentos, todas as suas dificuldades, todos os seus benefícios, malefícios e tudo. Então, às vezes, é muito difícil você pular um muro, virar a chave de um jogador para uma pessoa que tem que falar com outros jogadores. Porque quando você fala com um jogador, de um para um, é uma coisa. Quando eu estou falando com um amigo reclamando, jogo isso e assim por diante, é uma coisa. Quando você representa uma empresa da qual você gosta daquele jogo, só que você tem que falar com aquele jogador que é você do outro lado ali, que você pode ser você pode ser legal como jogador, ou você pode não ser muito legal como jogador, é difícil, porque às vezes demora para você virar essa chavinha, que agora eu estou representando alguma coisa, agora o que eu falo é em nome da empresa, porque quando você está no blog, eu estou discutindo com você, qualquer coisa, speedrun de Mario. Vamos lá, speedrun de Mario. É um jogador falando com o jogador. É uma pessoa que está fazendo aquele speedrun, quando outra pessoa está fazendo aquele speedrun. Só que quando você é o representante daquela empresa, as pessoas veem você de forma diferente. E às vezes, quando você entra, você não consegue ligar essa chavinha, mas o jogador já ligou essa chavinha. O jogador já começa a ver você como representante daquela empresa. E acarreta diversos fatores. O fator conhecimento, que é o fator que você tem que saber mais que o jogador, porque você é de comunidades. Então ele exige que você saiba mais. Ele exige que você tenha informações que ele não tenha. Tem diversos fatores que você entra aí quando você passa a lidar e a ser o representante de comunidades de uma equipe, de um jogo, alguma coisa, que se a pessoa... E aí, é um outro tema, e a gente pode discutir depois, se a pessoa às vezes não tem uma preparação psicológica, é muito difícil. E ainda mais lidando no Brasil, que é onde a gente está. Mas é interessante você levantar isso, porque tem um ponto que eu peguei aqui. A gente tem visto muito ultimamente a questão de várias comunidades de games onde apareceram, onde você teve representantes das empresas que tiveram um problema em criar esse distanciamento, né? Que a pessoa precisa ter ela precisa lembrar que ela existe como fã, mas ela existe como representante da empresa. E ela, como você falou, tem a chavinha que ela precisa virar. E tem gente que às vezes tem dificuldade de virar a chavinha e acaba falando uma coisa pessoal onde não devia, ela acaba tendo o problema onde você tem essa separação. E é super complicado isso, porque... Muito, muito. Porque o que acontece quando eu falo com você, não estamos falando aqui, estamos falando descontraídamente, eu xingo, eu falo em outros tons, eu falo coloquialmente. Quando você está representante daquela empresa, quando você é de comunidades, você tem que falar a língua do jogador.
porque se você está jogando um fighting game, você tem que falar a língua da pessoa que joga o fighting game. Se você está jogando um card game, você tem que falar a língua da pessoa que card game. Então você tem que saber o vernáculo que a pessoa está fazendo ali. Contudo, Davi, entretanto, você não pode falar exatamente como se eu fosse um jogador para jogador. Porque, então, eu não posso falar um palavrão, eu não posso... Então, mas uma não linha é só muito isso. tênue. Então, mas eu acho que assim, você está pensando, como você falou mesmo, no vernacular. Mas é mais complicado, porque tem. Você precisa. A sua opinião não necessariamente é a mesma da empresa. Exato. Você também Mas não você precisa pode. alinhar. Você precisa alinhar, isso que eu tô falando. Você precisa alinhar, você precisa tomar muito cuidado. Você precisa tomar cuidado para não escapar do assunto, não sair falando a pessoa entra em tema político, né? Não, você tem várias linhas vermelhas complicadas que você precisa colocar esse limite. E é muito complicado, porque também tem toda uma questão emocional em cima, né? Muito. Inclusive, você acabou sendo foco de um caso desses, quando teve o rolo lá da questão do gado, que eu ia levantar aqui. Vamos Eu falar. acho um caso assim, eu acho interessante assim, porque como estudo de caso para mim é uma coisa que eu queria entrar também um pouco depois, que é a questão de duas coisas: rage bait e gente que quer fazer campanha de desinformação. Porque, por um lado, eu acho que, sim, tem coisas, às vezes, que a pessoa errou, sabe? Eu acho que talvez colocar o negócio do gado não fosse exatamente o que você queria no mundo ideal, mas a pessoa tenta transformar numa tempestade maior para conseguir alguma outra coisa. Então, assim, Sim. são coisas que estão complicadas. E como é que você vai lidar com isso? Porque tem a questão de um tema que eu acho muito interessante. Eu também já trabalhei com comunidade para uma grande empresa de games uma vez, e tem uma questão que hoje em dia o pessoal levanta muito, que é eles são muito reticentes no meio corporativo de pedir desculpa, porque tem medo de admissão de culpa ser visto como um problema, porque Uma daí você tem que se fraqueza. responsabilizar. Não, e você está basicamente se responsabilizar pela desculpa, mesmo que seja uma coisa de tipo, eu cometi uma gafe num momento, mas não, de repente o negócio vira, essa empresa é problemática, essa empresa... Então você tem situações super enroladas disso. Eu entendo os dois lados dessa coisa, mas cria situações muito difíceis de lidar. E tem um limite, às vezes, por exemplo, eu já passei por isso, a gente pode comentar mais agora sobre isso. E assim, eu acho super certo quando a empresa, determinado fato, se desculpa, só que aí você se desculpa uma vez. Aí aconteceu, e todo mundo está suscetível, acontece uma outra, a empresa acaba se tornando aquela empresa que só dá desculpa. Ou aquela empresa... Sim, tem isso também. É muito legal porque quando a gente conversou sobre, vamos bater esse papo? Vamos. E aí eu tinha pensado uma coisa, e a gente vai conversando, e aí vai aparecendo vários tópicos na cabeça, tudo relacionado à comunidade. Isso é muito legal. Então, eu acho que, por exemplo, essa parte da desculpa, quando aconteceu comigo, né? Então, deixando claro o que aconteceu, eu estava numa live e no momento as pessoas estavam repetindo sempre a mesma coisa. E aí, cabe no outro ponto que você falou, que é o rage, o bait, né? Então, eles deram um bait para mim e eu fui lá e caí. Eu tinha uma intenção que eu queria falar, né? Eu ia passar, que as pessoas deveriam... não deveriam exercer essa parte de ficar repetindo o que eu estou falando, porque a gente queria passar uma mensagem, mas não, mesmo conversando, não aconteceu e eu acabei falando, né? Acabei chamando as pessoas ali. E na minha cabeça, aquela hora também entra outra parte também, de desculpa. Eu falei, putz, mas por que eu preciso me desculpar se o que está acontecendo ali foi uma pessoa repetindo a outra? Essas coisas estão complicadas, por isso que eu falei. Mas é interessante porque, assim, você pedir desculpas também, obviamente, tem um peso grande de você. Muito. É importante você ter a admissão de que você pode ter errado, mesmo que tenha um contexto e tudo mais, é importante. E tem jeitos bons e ruins de desculpar. Eu vi muita desculpa já, onde o pessoal basicamente fala assim, desculpa que vocês notaram. Não é desculpa que eu errei, é desculpa que vocês notaram. Assim, então eu coloco a culpa na outra pessoa. E aí eu não estou admitindo a culpa, estou colocando a culpa na outra pessoa. Sim, existem vários tipos, assim, né? Eu acabei me desculpando
no fórum, né, na parte formal ali, admitir que a forma que eu me expressei foi errada, não deveria fazer isso, e desde então eu tomo muito cuidado da forma que eu me expresso com os jogadores, quanto a isso. Mas é uma situação bem complicada, assim, você cair no bait ali, e aí cai na outra parte, se você não está bem preparado para falar com a comunidade, se você não tem uma preparação, um cerne ali, fica complicado, porque o jogador sempre vai ficar te cutucando. Deixa eu tentar extrair alguma coisa dessa pessoa aqui, para eu poder culpar alguma coisa lá na frente, para eu culpar alguma coisa do jogo lá na frente. Então, é uma situação bem complicada, mas eu não fico triste de ter passado isso, eu acho que eu aprendi bastante com isso, então isso me ajudou muito. Se eu não tivesse passado por isso, acho que eu não teria abstraído várias coisas na questão de como lidar com a comunidade. Acho que isso me ajudou muito nessa parte, a saber o distanciamento, saber até onde eu posso chegar, nunca chegar num local despreparado. Então, não que eu não estivesse despreparado, mas mentalmente ali. Então, eu vou conversar com você hoje aqui, eu preciso estar preparado mentalmente para ter essa conversa, para ter essa abertura, para saber não saber o que você vai perguntar, mas saber onde a gente pode chegar, porque se a pessoa não chega ali de uma forma preparada, sabendo que ela vai lidar com um público, dependendo do público, é um público muito complicado, qualquer coisinha pode ligar a pessoa e aí ter uma reação em cadeia muito pior do que aconteceu comigo. Mas, graças a Deus, foi uma experiência, não foi a experiência que eu desejo para todo mundo, mas foi uma experiência que eu consegui abstrair o que eu poderia e melhorar em cima disso, né? Então, mas é um desafio, sem dúvida. Muito. E o Discord trata muito isso. O Discord, como você colocou na apresentação e você falou, hoje o Discord, na minha cabeça, é um dos meios mais rápidos de comunicação com a comunidade. Ali você cria grupos, você cria tudo, você tem os Discord com seu amigo e com outros jogos. E ali, dependendo da moderação da comunidade, nossa, rola muita coisa. Não, e é engraçado assim, porque não só você tem a questão do distanciamento, como a gente falou, mas você também tem que colocar limite, porque é uma coisa complicada, porque acontece, se deixar, todo mundo começa a querer favor, todo mundo começa a querer atenção, não dá para você atender todo mundo no nível pessoal 24 horas por dia. Então, é difícil às vezes colocar o limite nisso tudo. E se você passa o limite para uma pessoa, você tem que passar, a outra pessoa fala, mas, por que você falou o seu nome para ele e não falou para mim? Por que você atendeu ele dessa forma e não atendeu para mim? E aí acaba criando esse, não, a pessoa de comunidade X tem o favorecido Y, e aí começa a tentar virar você contra a própria comunidade, e você como representante. E uma coisa maluca é que como a gente vive nessa era de mídia social e tudo mais, a gente criou relações parasociais muito complicadas, mesmo com celebridades e tudo mais, assim, tipo, já vimos uma era muito complicada disso. Eu queria, então, entrar um pouco também, então, sobre algumas coisas sobre gerenciamento de crise, que eu acho muito legal. Legal. Porque o que você tem? É interessante isso. Quando você tem uma situação onde você tem uma comunicação que você precisa fazer, que você sabe que vai ter uma repercussão ruim, uma das técnicas mais comuns é o que a gente chama em inglês de spin, né? Que é você virar a percepção. Então, uma das histórias que eu gosto muito, que eu acho muito clássicas disso, quando foi lançar o PlayStation 3, uma empresa que tinha feito o sistema de Rumble original, tinha uma patente, eles foram em cima de todo mundo que tinha feito na geração anterior e falou, quero royalty. Todo mundo basicamente fez acordo com os caras, menos a Sony. Então, quando eles mostraram o controle do PlayStation 3, não sei se você lembra, a primeira leva de controle do PlayStation 3 não tinha Rumble. E eles viraram com uma história de que não, a gente achou que Rumble não adiciona tanto e gera, como que chama? Gera problema na comunicação, acaba dando interferência. Então a gente vai fazer esse novo controle que não tem Rumble, mas vai ser muito melhor, ele é mais leve. Começou a dar um monte de desculpa. Até eles conseguirem fazer o acordo com a empresa. O momento que eles fizeram o acordo com a empresa, surgiu o DualShock 3, de repente estava com o Rumble resolvendo todos os problemas, mas foi vendido como uma coisa boa. Então, do lado, a contraparte do consumidor disso, o que é? É realmente a repercussão, né? Porque
vale a pena? De repente, o consumidor dá tal importância ao Rumble, onde isso vai fazer uma coisa que vai... Assim, a repercussão é apenas o que acontece diretamente. A empresa precisa ter questão de comunicação, de como ela vai falar em geral, né? Então você precisa ter certeza que você tem uma... Você sabe quem é o seu público, né? Porque você vai comunicar com públicos diferentes de maneiras diferentes. Você vai ter uma imagem que você quer passar. Às vezes você quer passar uma imagem mais formal, mais informal. É interessante uma coisa do videogame que passou lá no final dos anos 90, quando a Sony começa a entrar, onde, na verdade, a SEGA tinha começado a fazer isso um pouco antes até, onde queria mudar a ideia de videogame como brinquedo para videogame como uma coisa cool para o público mais velho. Então você pode, às vezes, mudar tudo isso, faz parte de toda a questão da comunicação, como ela funciona, mas às vezes você também tem que usar a comunicação, como a gente falou, para lidar com uma crise. E aí você tem que ver como é que eu vou responder a isso. Então quando você tem um caso ruim, onde a empresa tem que lidar exatamente com isso, você tem essa resposta do consumidor como ação-resposta, que eu chamo. E o que é? A gente vê quando o consumidor começa a falar, nós vamos fazer boicote, nós vamos... Que daí não é só a repercussão direta no hábito, mas é a comunidade meio que se organizando para dar uma resposta coletiva para a empresa. Então você tem ações que funcionam assim, e aí depois de você ter a ação-resposta, você tem a reação da empresa, que daí é literalmente como que a gente consegue lidar com uma coisa dessas, porque muitas vezes a coisa sai tanto de controle que você precisa deixar de fazer uma coisa onde você está simplesmente falando para virar uma resposta literal, onde você está conversando com a comunidade diretamente. E eu separei no final essa questão de engajamento, que é o que eu chamaria da relação, do relacionamento orgânico do consumidor com a empresa. Que pode se dar de várias formas positivas e negativas. Você tem, por exemplo, vamos pegar um jogo indie, tipo Undertale, onde você tem uma comunidade inteira que faz cosplay, que faz fanart, que faz, um monte de conteúdo, as pessoas que gostam tanto de um jogo, de uma marca, de uma franquia, que vão organizar eventos. Então você tem uma questão do engajamento orgânico que também acontece e que fica nesse outro fim do espectro, que faz parte desse relacionamento como um todo. E eu vejo assim, essa dinâmica toda existindo dentro de um grande contexto onde você precisa realmente ter uma pessoa cuja função, por isso que a gente tem gerentes de comunidade, né? Que é o cara que não só ele precisa saber como responder, mas ele é o cara que precisa estar lá com o termômetro para avisar a empresa do que está acontecendo. Nessa era de mídia social, isso é muito importante. Só que como a gente está numa era da informação, a gente também está numa era de desinformação. E aí começa a entrar algumas coisas que eu vejo que acho que vale a pena levar. A gente tem um marketing de guerrilha tradicional, que é você tentar fazer uma ação num ponto de venda, fazer as coisas... Só que você tem o marketing de guerrilha de rede social também. Eu acho que as pessoas não fazem ideia de quanta gente está no Reddit hoje em dia que é pago por empresa para fingir ser o João sem braço lá e falar coisa boa da empresa, fazer casa. Eu juro para você, às vezes eu tenho a impressão de que mais da metade do Reddit é gente de marketing de guerrilha. E aí tem o suposto... tem aquele que você sabe que é, e tem aquele que os próprios jogadores nomeiam como se fosse para... Tipo assim, o shield, né, que eles chamam. Isso. Não é possível que você está falando bem dessa... E aí começa isso, assim. Então você sabe realmente que tem empresas que fazem uso, mas aí tem aquele jogador que, tipo, às vezes ele sabe discernir o que é dependendo do que está acontecendo dos jogos, ele consegue discernir ali o joio do trigo. Sim, ele consegue dar uma opinião tipo direta. Eu entendo que isso, mas às vezes não cabe à empresa, alguma coisa assim. E aí é uma pessoa. Mas o pessoal vê como insincero. Exato. O cara e por outro lado, você tem também o outro cara, o cara que tem certeza, que fala com uma segurança enorme e fala a maior besteira, porque eu não faço a menor ideia do que tá falando. Então, nossa,
tinha na época, né, quando a gente fazia, nossa, o que os GMs fazem durante a manutenção? E aí tinha pessoas que falavam, não, eu conheço o GM e ele fica com a perna pro ar, que não sei o que não sei o que lá, e tinha um outro, e aí começa um que odeia muito e um que ou às vezes que gosta muito, e aí tem um terceiro que tipo, é a pessoa que sabe discernir as coisas, e aí fica essa guerra entre um e outro, e às vezes até o que fala atrocidades, mas beirando ali o coisa, às vezes ele é tão importante quanto a pessoa que defende muito. Porque você tem um choque de opinião e talvez você, uma terceira pessoa, consegue falar assim, putz, esse cara aqui tá pirando, e esse cara aqui também tá pirando, então deixa eu tentar extrair o que essa pessoa, e aí você começa a ensinar a pessoa a como discernir o que as pessoas estão falando. Acho que é você ensinar as pessoas, talvez. É que toda comunidade é um bioma, né? Isso. É literalmente um meio ambiente. Então, assim, você vai ter um pouco de tudo. Sim. Se você não tiver essas pessoas, você não tem uma comunidade. Exato. Esse é o ponto, verdade. Você precisa de tudo. Mas uma coisa que eu também queria colocar aqui, que eu acho legal, por que eu falei do rage bait aqui? Eu acho que o rage bait ele acabou virando uma coisa, uma parte moderna do nosso meio ambiente. Por quê? Porque você tem o lado da empresa, você tem o lado da comunidade, mas existe um pessoal, que é o criador de conteúdo, que vive de rage bait. Ele nem é parte da comunidade, ele não é parte da empresa, só que o que acontece? O que é o rage bait, né? Para quem não está pegando o contexto. Você tem um tema que está meio polêmico. Esse tema começa a ganhar relevância em mecanismo de busca, em rede social. Então você sabe, ó, vamos pegar essa crise agora que tá todo mundo bravo com Star Wars. Tá todo mundo falando mal de Star Wars, vamos entrar nessa coisa porque tá na moda. Então o que acontece? O que é o rage bait? O cara cria um conteúdo para falar como a Lucasfilm é incompetente, não sabe o que tá fazendo. Opa, então vamos entrar 1000 pessoas para começar a falar. E o que acontece? Você cria um ciclo que eu acho, essa coisa, assim, é a grande ironia que eu acho maluca disso, é que ele é um ciclo que é ao mesmo tempo virtuoso e vicioso. Ele é virtuoso porque todo criador de conteúdo vai entrar com força total para criar conteúdo para isso e vai fomentar para que mais pessoas possam fazer conteúdo. Isso vai elevar o conteúdo deles dentro do algoritmo. Então, quanto mais você cai matando de forma agressiva, mais você incentiva outras pessoas a fazerem, e as pessoas são incentivadas a exagerar, porque quanto mais você exagera, mais você vai atrair os críticos e as pessoas que concordam. Porque o engajamento, vai lá, que é o que você colocou ali, que é o engajamento. É o que o cara quer, né? É o próprio engajamento. É isso que você falou. Cai muito. Então, é maluco porque você tem essa parte do ciclo virtuoso, mas tem um ciclo vicioso, porque na verdade o que acontece? Quanto mais você leva isso, mais o negócio começa a virar uma piada, porque ele começa a girar de uma forma, talvez uma bola de neve, que a verdade deixa de ser importante e você começar, na verdade, a inventar rumor, inventar coisa, é reforçado porque é interessante para o cara, para o conteúdo dele se ressaltar, ele tem um rumor mais outrageous, né, mais absurdo, e você vai nessa coisa e começa a realmente... Eu queria entrar aqui no... Diga. Porque o engajamento, ele gera o engajamento que você falou. Então, assim, se uma pessoa fez um conteúdo que a pessoa deu rage ali, e aí ela elevou o nível de desinformação e deu um engajamento, então eu quero fazer mais que essa pessoa, eu quero ter mais engajamento que essa pessoa. E aí ela vai fazendo isso. E aí do outro lado, tem a gerente de comunidades, que ela tem que lidar com o jogador normal, que ele assiste todos os vídeos dessas pessoas e ela tem que ter a plenitude para falar assim, gente, e aí ela vai explicar, porque aí os Discords da vida, os Reddits da vida, os fóruns da vida, as pessoas vão criar teorias em cima daqueles vídeos que, em sua grande maioria, tem desinformações ou coisas que não são verdade, e aí a pessoa que gerencia a comunidade, ela tem que, muitas vezes, explicar ponto a ponto, ou saber o que explicar. E aí, às vezes, na maioria das vezes é muito complicado isso, é muito estressante, é muito estafante, eu acho que
essa palavra, para você fazer isso, porque você tem que lidar contra a desinformação, você tem que provar que não é aquilo. Mas sabe o que eu acho mais maluco disso tudo? É que quando você vai ver, no fim do dia, eu acho que o AstroTurfing, onde é o oposto, né? Onde você tem o cara fazendo rage bait, você tem um cara que está tentando fazer a campanha de desinformação positiva, mas que também vai pegar o emocional acima de tudo. O cara que apela para o emocional, seja do lado defendendo ou do lado atacando, ele tem muito mais, ele tem muito uma resposta muito melhor em termos de como você falou, de engajamento, do que o cara que vai de fato. Deixa eu explicar isso aqui, deixa eu colocar os dois lados, a pessoa que faz o vídeo ou em conteúdo informativo, ponderado, esse cara se ferra. Sim, a treta é muito legal. A treta é muito mais legal. A treta é muito mais legal. Isso que a gente tem que entender. A treta é muito mais legal. Causar uma treta é muito mais legal. E tem comunidades que eu conheço que as pessoas tentam forjar alguma treta para dar um engajamento. Para falar, ó, estamos no marasmo. Vamos causar uma discussão, vamos causar uma tretinha aqui para o meu ponto ficar em evidência. Sejamos sinceros, o troll é uma das criaturas mais antigas da internet. Não tem como, é isso. O troll é o homem das cavernas da internet. Isso. Ele tá lá desde a época que ainda estava no IRC, quando ainda estava nos grupos de Usenet, já tinha os trolls. Muito. E em diversos fatores ali, né? Ele se sobressai em diversos fatores. Então, assim, quando você pega esse ponto, extrapola pelo ponto, como que uma pessoa em sã consciência vai lidar com 10 vídeos de 10 criadores de conteúdo diferente, falando, criando teorias da conspiração, e na comunidade a gente tem, 20, 30, 40 mil pessoas ali, tentando falar assim, nossa, você viu aquele vídeo? É verdade, não sei o quê. Se a pessoa não tem aquela plenitude, fala assim, putz, hoje eu vou lidar com isso, eu vou conseguir responder, eu vou conseguir reverter, ou eu vou conseguir fazer isso. Nossa, você sai do trabalho assim, tipo, putz, pesado, suado, assim, ó, porque é uma coisa para para a pessoa cair no bait é 10, mas para você converter uma pessoa é 1. É muito mais difícil você converter uma pessoa pro certo, pro que você está tentando passar ali na comunidade, do que a pessoa cair naquele, nossa, eles ganham 80 mil reais e não sei o que lá. Nossa, então assim, essa parte de comunidades é muito complicada, muito complicada. Eu queria aproveitar agora para fazer um estudo de caso que eu achei interessante. Você chegou a acompanhar recentemente os casos que aconteceu com Mario Kart World e com Game Pass? Que aconteceu essa semana do Game Pass e já teve outro desdobramento? Já vi. Então, é que eu queria falar um pouco porque eu acho que tem umas coisas muito interessantes aqui do que aconteceu com os dois. Do meu ponto de vista. Eu queria colocar um pouco porque eu achei bem interessante. De um lado, o que a gente tem? Um jogo que estava lançando com console novo. A Nintendo vai e fala, vamos lançar esse jogo, ele vai ser $10. Tô pegando os preços americanos só para simplificar tudo aqui. Mais caro. Ele vai ser um jogo que vai ser mais caro. Não era uma coisa que era inédita da Nintendo. Eles já tinham feito isso com o Zelda Tears of the Kingdom, eles tinham aumentado o preço, porque eles tinham a percepção de que o produto tinha uma não só um valor agregado maior como produto, mas provavelmente também tinha uma procura maior, que as pessoas tinham esse interesse. Do outro lado, a gente tem a Microsoft, que tinha um serviço, né, que já existia fazia muito tempo, né, já tinha anos que tinha serviço, e eles vão eles tentaram vender como eles estão melhorando o programa, vai ter mais coisa. Mas, na verdade, o principal era que eles estavam mudando toda a estrutura de preço, e era uma coisa que você pagava mensalidade. Aqui no Brasil, duplicou o preço, né? Ele aumentou 100%. Nos Estados Unidos, aumentou 50%. Lá, acho que foi de $20 para $30 por mês, o Game Pass Ultimate. Aqui foi de R$60 para R$120. Tudo bem. Só dando esse contexto para começar. O que eu acho interessante disso aqui foi a resposta do público e como eu acho que eles deram um tiro no pé no primeiro caso. O que aconteceu no caso do Mario Kart World foi, o videogame não estava lançado. Eles anunciaram o preço um mês antes de lançar, e eles iam ter toda uma campanha de comunicação onde continuaram tendo outras transmissões no meio. E no que eles foram fazendo isso, o que aconteceu?
toda vez que tinha um streaming da Nintendo, você abria a janelinha de chat do lado e era 80%, 90% abaixo o preço, abaixo o preço, abaixo o preço, todos os que você pode imaginar. Só que qual que é o problema disso? Eu acho que a mensagem que você está passando para a Nintendo quando você faz isso é: eu estou tão interessado nesse produto que eu vou ficar causando. E para a empresa, de novo, o que ela vai ouvir? Ela vai ouvir: nosso pessoal realmente quer isso. Eles estão tão investidos nisso que eles certamente vão pagar $10 a mais, principalmente porque vai ser só uma vez. Se a revolta é essa toda, provavelmente eu estou no caminho certo. Porque você vai ver a audiência dos vídeos que o pessoal ia lá para ficar fazendo esse spam de mensagem era maior do que o normal. Se a resposta do pessoal tivesse sido: ok, isso não me interessa mais, eu não vou assistir o streaming, metade da audiência no streaming, ninguém participando, ninguém engajando, aí a empresa ia ficar desesperada. Ok, tá na hora da gente agir. Então, assim, eu acho que a mensagem que a comunidade passou foi o contrário do que eles queriam. No caso do Game Pass, era um produto que já existia e cuja mensagem inteira, tipo, a proposta de valor do Game Pass era o quê? Vale a pena você gastar essa mensalidade porque ele é tão baixo que o valor agregado que você tem está valendo a pena. Quando você faz um aumento, como eu falei, se você for olhar em termos de porcentagem, o aumento do Game Pass é muito mais significativo. Porque não só aumentou 50% ou 100%, dependendo da região, é uma mensalidade. Então tem que multiplicar isso por 12. Só que no Brasil, estamos falando de R$ 1.400 a mais por ano. Né? Não, sim. R$720 por ano a mais, 1.440 no total, se minha conta está certa de cabeça. Então, assim, é muito mais complicado. E como é um produto que já estava lançado, o que a pessoa fez? Um monte de gente correu para cancelar a assinatura ou diminuir o nível na mesma hora, que é uma resposta muito mais imediata. A Nintendo estava com o produto não lançado, esperando para lançar, para ver qual ia ser a resposta. Para eles valia muito mais a pena, em termos de poker, esperar e segurar para ver. No caso da Microsoft, eles precisavam ter uma atitude talvez muito mais ativa, porque você tinha uma crise imediata. Se eles já estavam esperando isso, eu já não sei. Eu não sei como é que tá rolando o papo lá dentro, mas você vê. A minha suspeita é que eu também acho que. Mas é que tá. Ao mesmo tempo, acho que é uma coisa interessante que a Microsoft, a impressão que eu tenho é que eles estão querendo mudar um pouco a estratégia deles como um todo. Eles estavam seguindo aquela estratégia que todo mundo faz meio que videogame, que é subsidiar o mercado, né? Você na verdade, você vai fazer algumas coisas onde você perde um pouco de dinheiro para garantir sua posição, para você ter um produto que vale mais a pena. E a impressão que eu tenho é que a Microsoft mudou essa ideia que agora não. Tudo tem que lucrar, mesmo que seja pouco, a gente quer um sistema sustentável, porque a gente não está subsidiando nada. A ideia realmente é um negócio lucrativo. Então, assim, é a minha teoria. Posso estar enganado, mas eu acho que é interessante, porque eu falei, isso não é a parte interessante. A minha parte interessante é o público se dá um pouco de notar o quanto talvez tenha sido um tiro no pé lidar dessa forma, sabe? Aí agora meu ponto é, como a gente fala dessa parte de comunidades, como que a comunidade americana, que teve só aumento de $10, acho que o menor teve... $10 mais 50%. Isso. De novo, aí você multiplica isso, como eu falei, dá $120 por ano, né? A mais do que eu estava pagando. Mas como que eles reagiram e aí a gente sabe aqui como os brasileiros reagiram, como é que diferenciou a reação entre você acha que eles foram muito mais ativos Então, deixa eu te contar uma coisa que tem uma historinha interessante disso. Eu participo daquele Microsoft Rewards, você conhece esse programa? Sim, Eles sim. têm um programa de fidelidade muito forte, que eu participo, e que eu sou parte das comunidades do Reddit disso. Em outubro, eles estavam com um banner no esquema do Microsoft Rewards, onde eles falaram, em setembro, eles estavam com um banner falando: em outubro vai ter um grande saldão de cartões de presente. E todo mundo falou: eu não vou comprar cartão do Game Pass agora, porque vai ter saldão em outubro. Só que aconteceu um monte de coisa ao mesmo tempo. A Microsoft começou a mexer no programa para tentar colocar uns sistemas de inibir gente que estava abusando. E o que aconteceu? Um monte de gente que usava normalmente estava tendo sistema bloqueado.
Depois que eu falei, eles estão fazendo isso de propósito que vai ter saldão em outubro, eles querem bloquear as pessoas. Só que eles estavam mexendo em N coisas, estavam mudando como ia funcionar o programa, e as pessoas não sabiam se era erro do sistema, se era de propósito, e o que aconteceu? Começou a gerar muito ruído na comunidade. Sim. E aí o que acontece? Todo mundo então segurando para comprar o Game Pass na promoção. Chega dia 1º de outubro, eles anunciam que o Game Pass vai ficar mais caro, que eles não vão dar mais cartão de Game Pass por ponto, que agora você precisa converter em saldo de conta para comprar pelo preço mais caro. E a imagem de destaque que estava que vai ter um saldão em outubro sumiu dia 1º de outubro, não anunciaram nada e não teve nada. Nossa. Isso foi, como eu falei, isso foi há 6 dias atrás. Hoje, no X, eles falaram, não, a promoção tá vindo ainda, só não começou ainda. Mas foram 5 dias de desespero. Nossa. Não de desespero, mas de gente, basicamente argumentando que a Microsoft colocou esse banner pra gente não fazer estoque de Game Pass, porque sabia que ia ficar mais caro, eles fizeram isso pra enganar a gente de propósito, nem vai ter esse saldão. Tipo, todo mundo simplesmente imaginou que era só malícia da Microsoft. Nossa. E aí começa o ciclo vicioso que você falou, que aí tem essa, aí o criador de conteúdo vai fazer um vídeo sobre isso, aí o outro criador, aí ele vai gerar um engajamento, aí o outro criador vai ver que eu gerei engajamento em cima da reclamação e vou criar, e aí o time de comunidade cria esse círculo vicioso, assim, né? Tipo assim, essa parte. Não, é perigosíssimo. Essas coisas são muito malucas. Então, às vezes... Pode ser que ele tenha essa malícia, pode ser que ele não tenha tido, mas só precisa de uma pessoa dar o start ali, ou fazer aquele vídeo ali e bombar, ser o primeiro, para começar todo o caos durante esses 5 dias até aí vem a parte de comunidade, de gerenciamento de crise, como você se posicionar, como você falar isso, para você tentar conter aquela questão. E às vezes, por exemplo... se eu sou o líder de frente de comunidades e tem uma crise assim, diferentes pontos de vista são muito importantes nessa parte, porque como eu estou muito engajado ali, então eu vejo isso bastante em comunidades, com o time, às vezes eu estou tão imerso ali naquela comunidade que eu não consigo ver os outros pontos em como ou às vezes eu só vejo o ponto do jogador, ou às vezes eu só vejo o ponto da comunidade. Às vezes eu preciso de uma terceira ou quarta pessoa ali para falar assim, não, a gente pode falar assim, a gente pode falar assado. Então, é legal, por exemplo, no gerenciamento de crise que você mencionou, como é que eu gerencio essa crise, sendo que eu estou imersa naquela discussão que está acontecendo. E acho que uma coisa muito importante que sempre me ajuda é diferentes pontos de vista. Gabe, eu tenho esse problema aqui. Eu acho que a gente tem que falar dessa maneira. Que você acha? E às vezes pode vir de pessoas de diferentes partes do time que às vezes não estão relacionadas ali. Ele vai te dar uma estratégia, um ponto de vista que é muito objetivo e que você talvez não tenha pensado. É gozado, porque eu passei... Eu fiz social media para uma grande empresa de games e teve um episódio muito engraçado que aconteceu e que eu acho que você vai sentir um pouco isso na pele também aí, onde a empresa, por conta de uma burocracia besta interna, tomou uma decisão e ia claramente irritar o consumidor. Quem conhecesse o público dessa empresa ia saber imediatamente que o negócio ia ser um desastre. Tentou se avisar internamente que isso ia dar problema. E o alto escalão falou, não se preocupa, não se preocupa. Foi feito o anúncio. Você teve uma resposta internacional na América Latina, onde teve muita gente muito brava. E, assim, eu entendo que já sabia-se a solução do negócio, já estava preparada a solução, só que não se queria admitir culpa, nem se admitir que tinha sido feito um erro. Perdão. Então, o que aconteceu? Eu tentei empurrar lá em cima que vale a pena a gente falar, gente, a gente ouviu as suas reclamações, estamos cientes, estamos trabalhando, mas veio a ordem de cima, não, ignora, finge que não aconteceu nada. E é super complicado. Assim, existe muitas vezes esse problema onde a pessoa que está lidando com comunidade, a pessoa que está lidando com produto, está ciente, sabe do problema, tem a solução às vezes, mas vem ordens superiores para ou não executar a solução
ou vai executar a solução mais para frente, mas ignora por enquanto. E a pessoa fica nesse ponto de vista complicado no meio. Porque você é um funcionário. Você é um funcionário e você responde para alguém. E aí, quando vem o que a gente chama de top-down, quando vem um top-down, você não tem muito o que fazer. E aí você fica de mãos atadas. E é muito complicado, porque assim, a gente entende a nossa comunidade. Dependendo do que vem, dependendo do que você vai receber, você sabe como a comunidade vai reagir. E aí você fala, querido gestor, vai acontecer isso. E aí você fala o efeito dominó que isso vai acontecer. Você dá. Mas, às vezes, a pessoa não está na linha de frente. Às vezes, a pessoa tem um ponto de vista estratégico que você não tem. Pode acontecer. Cauê, eu acho que... E ele pode até ter motivação dele, tá certo, do lado dele, de pensar em produto, de em gerenciamento e tal. Pode ser que ele também tenha razão. O problema é que quando... A comunidade tá ali, você tá ali, você que vai sofrer na pele o que o jogador vai ficar 24 horas reclamando, criando vídeo, falando... 24 horas é bondade sua. O exemplo que eu dei foram meses. Então. E o que é mais maluco é que é o seguinte, é que você precisa ficar, você tá lá na linha de frente e você precisa ficar vendo as pessoas falando coisas erradas e assumindo malícia de certas coisas e você fica de mãos atadas, você tem que fazer. Isso. E aí você fala de uma forma, você fala de outra, você busca palavras, aí você fala assim, ó, não foi isso. E aí as pessoas não entendem dessa forma, aí você tem que falar de uma outra forma. E você tem que explicar, você tem que justificar, sabendo no seu âmago que aquilo muitas vezes poderia ser evitado, ou poderia ser feito diferente. E aí você fica frustrado. E aí acaba passando essa frustração, muitas vezes acaba passando essa frustração para o jogador. Sim. Que é muito perigoso, porque assim, sim. Você representa uma parte ali. Você pode se mostrar frustrado para o jogador, mas existe uma linha tênue onde você é representante da empresa e até onde você pode se mostrar frustrado para o jogador. Então, assim, você precisa não é mostrar, não é compaixão, você precisa mostrar empatia. Isso, perfeito. Você precisa mostrar empatia para o jogador nessa parte, mas você está ali e você precisa saber até onde você pode mostrar isso, mesmo sabendo muitas vezes que aquela dor de cabeça que vai tirar seu sono, que você vai terminar seu dia, você vai começar o próximo dia com o mesmo tipo de reclamação, poderia ter sido evitada e o seu dia seguinte poderia ter sido muito mais tranquilo. É muito complicado, é muito difícil. Eu vou aproveitar esse gancho para entrar numa outra coisa que é interessante, que eu acho que acontece bastante também, que é a miopia corporativa, que são os casos onde a empresa, às vezes, as pessoas que tomam muitas decisões executivas, como você falou, por estarem longe da linha de frente, fazem coisas que prejudicam a imagem da empresa e literalmente são pegos de surpresa quando acontece a explosão. Então, um exemplo que eu peguei aqui, as coisas DA. Eu botei o FIFA por causa do FUT, por questão do gacha, mas eu acho que um exemplo muito bom que também teve foi quando eles fizeram o Battlefront 2, teve aquele rolo de como destravava as coisas. De qualquer forma, a ideia é, quando você pega a jogabilidade e coloca ela em segundo plano para ficar fazendo nickel and dime, de ficar fazendo a pessoa gastar o dinheiro, e que você vê que vai criar uma experiência pior para o jogador, e você sabe que tem gente lá embaixo que está avisando o administrativo do problema disso, mas o pessoal segue adiante. O caso inteiro da Nintendo, quando teve aquele, não sei se acompanhou, que eles decidiram mudar o programa de criadores para pegar o revenue share de YouTube das pessoas, você chegou a acompanhar isso? Então, Sim. tipo, eu tenho certeza que um monte de gente deve ter avisado o pessoal da administração que isso é uma má ideia, a gente está ganhando publicidade de graça com esses criadores, se vocês começarem a tirar o revenue, nem que seja parte, porque eles estão jogando seus jogos, não vai ser uma receita significativa para a gente e vai criar má vontade com a comunidade, vai diminuir as pessoas que estão divulgando o jogo para a gente. Tipo, o pessoal avisa, mas eles foram e seguiram adiante. Ou, assim, eu cheguei a conversar com as pessoas que estavam próximas lá, que falaram que realmente dentro do pessoal que estava fazendo Concord, que foi aquele jogo que lançou e foi fechado em 2 semanas,
que eles achavam que eles estavam com o melhor jogo. Meu soundboard ficou bravo comigo. Ele não gostou da minha crítica ao Concorde. Meu soundboard gosta muito do Concorde. Mas o lance é que eles estavam achando que eles estavam com o melhor jogo de todos os tempos, e aí lançou e a resposta foi super negativa e ninguém estava entendendo. Porque, de novo, é gozado, porque você pega um jogo de um gênero, que quando começou a ser feito era um gênero quente, mas no Hero Shooter, naquela época, o Overwatch já tinha perdido a fama, já estava em plena decadência. Sim. Mas o pessoal foi seco achando que não, a gente está com o próximo Star Wars na mão. Então essas coisas são engraçadas de como, às vezes, o pessoal tá tão desligado. Por quê? Porque não tem essa proximidade, né? Os caras estão no universo deles e não tem alguém para estar lá na linha de frente, como você falou, para dar essa perspectiva. Você acha que falta, então, eles não conhecerem mais o produto, mas jogar mais o produto? Se o cara da EA, ele jogasse mais aquilo ali, o cara do topo, ele conseguiria entender esse feedback que vem de baixo? Eu acho que a grande complicação é que é o seguinte, quando você tem uma cultura corporativa de uma empresa muito grande, a pessoa precisa estar muito conectada com marketing, com um monte de coisas, e é muito complicado por quê? Porque, na verdade, a separação entre o marketing e o development, né, o desenvolvimento, é muito grande. E ela acontece em fases muito complicadas. Porque você tem jogos hoje em dia onde o estúdio já está recebendo uma diretriz de cima de ok, vamos copiar isso aqui, vamos fazer um jogo que está copiando essa coisa que está na moda, e o desenvolvedor está com uma ideia mais criativa que ele quer trabalhar, mas não, fica aquele cabresto de segue o modelo de sucesso, porque a gente está... O problema é que está muito caro desenvolver jogo hoje em dia. Os jogos são feitos com muito dinheiro, e aí você não pode correr risco. E aí, para o cara que está tendo que abrir a carteira, a visão dele é vamos ser o mais conservador possível em termos de o que vai ser a melhor chance de a gente ganhar dinheiro. E é complicado por quê? Porque o cara vai olhar, nossa, o Fortnite está dando muito dinheiro. O que ele está fazendo? Ele está fazendo gacha, ele está fazendo Season Pass, ele está pegando um monte de... Então, assim, eu estou sentindo que o meu grande negócio nesse podcast vai ser todo episódio encontrar um jeito de criticar Fortnite. Já consegui no primeiro, eu tenho que manter a tradição agora. Mas é por exemplo, assim, porque o Fortnite jogou criativamente sensacional. Falido. Não, falido. Criativamente. Você acha? Não, sim. Não, eu entendi ele só copia. Sim, entendi. O Fortnite não está criando nada. Ele vive do quê? De copiar Among Us, de copiar Battle Royale, de copiar não sei o quê. O que está fazendo sucesso, ele vai e dá um copy-paste. Ele começou copiando Minecraft, depois foi Battle Royale, depois Among Us, ele foi copiando. E o quê? De ficar botando, como que chama? Franquia, ficar comprando IP, licenciando IP para ficar botando Family Guy, Naruto, Marvel, DC. A cantora agora tem a Sabrina Carpenter, o Travis Scott, tem todo mundo lá, né? Mas dá certo. Mas dá certo porque eles saíram na frente, estavam na hora certa. Tipo, tenta copiar a Fortnite. Se alguém for tentar copiar, não vai dar certo. É que os caras conseguiram a massa crítica. Naquela hora. Mas, por exemplo, você falou uma coisa muito legal do problema, às vezes, do dev falar com o marketing. Quando eu estava na antiga empresa, uma coisa que me ajudou muito a saber como conversar com as pessoas é aquele conceito básico que a gente tem 4 tipos de perfil, que é o organizacional, o relacionamental, o lógico e o criativo. Por exemplo, se eu e você somos criativos, a gente é uma equipe, nada vai sair do papel, porque a gente vai ficar criando e nunca vai sair do papel. Se a gente é os dois lógicos, não vai sair nada criativo, porque a gente é lógico. Então, assim, às vezes, por exemplo, falta uma pessoa intermediária entre ali. Uma pessoa intermediária que consiga falar com marketing, consegue ver essa parte ou da de cima, que é mais objetiva, com a pessoa criativa, e ela consiga conversar com esses dois e colocar. Então, eu acho que assim, o que você falou faz total sentido. Só que isso funciona em escalas menores. Quando você está falando de uma equipe de 200, 300 pessoas fazendo um jogo, mais 50 pessoas no nível administrativo, mais
Aí não tem jeito, porque você não consegue ter essa granularidade de conversa. Você acha? Será que se tivesse uma equipe para isso, você acha que de comunicação para isso, você acha que não teria isso? Então, o grande problema que acaba acontecendo é o seguinte: esses jogos, eles são meio monolíticos em escala. Você vai ver isso de como eles são feitos, você precisa fazer o commit, você precisa se comprometer com muita coisa muito cedo. Então, o que acontece? Ele é como se fosse um navio com 1000 passageiros, aqueles navios transatlântico. Para você começar a mexer ele, você precisa começar a mexer muito cedo, você vai fazendo a correção de curso muito devagar. Então, o que acontece? Esse processo inteiro é complicado, e como tem muito cacique, é difícil você conseguir agilizar isso, porque o momento em que essas coisas estão chegando, eu tenho de boa fé que o que aconteceu com o Battlefront foi uma mudança de última hora na visão do negócio. Eles tinham um sistema que funcionava melhor, mas ficou essa pressão de não, temos que encaminhar o pessoal mais para microtransação, vamos repensar isso aí. Ficou aquele negócio ridículo que para destravar o Darth Vader você precisava jogar não sei quantas 1000 horas ou gastar uma fortuna em dinheiro. Então, assim, tipo, você cria essas coisas por quê? Porque essa coisa vem e já não dá para você modificar o jogo para ficar isso divertido sem comprometer o negócio, a estrutura inteira tá zoada. É o Paragon com o Fortnite. Tirou o time inteiro do Paragon, que estava sendo desenvolvido, colocou o Fortnite porque estava dando dinheiro. O Paragon morreu. Vamos fazer porque dá dinheiro. Vamos lá, vamos passar. Sim, eu não sei se isso é o caso especificamente, mas eu estou pensando mais realmente em termos do desenvolvimento que está acontecendo já, quando você tem Entendi. É que o Fortnite é um jogo que está em desenvolvimento constante, né? Ele é um jogo como serviço, então eu estou pensando mais realmente num jogo onde você já está, onde vai ser muito mais difícil porque você não está com produtos que você vai botar na loja, na caixinha. Entendi. Mas é gozado porque a gente falou muito desses problemas do ponto de vista administrativo, mas você também tem a cultura tóxica na comunidade, muitas vezes. Muito. Eu peguei 3 exemplos que eu acho interessantes aqui, onde você tem casos que eu acho que tem pesos e manifestações diferentes, mas que eu acho legal de levantar. Para quem já jogou Call of Duty ou até mesmo Halo, é uma coisa muito engraçada. Você entra lá e tem muito moleque falando as maiores barbaridades, palavrão, xingamento. E assim, eu acho gostado porque para mim uma coisa intermediária muito maluca. Eu acho que faz um pouco parte da identidade do grupo, mas é extremamente difícil para quem está tentando entrar, porque é agressivo, é difícil, mas eu também entendo que faz um pouco parte da identidade deles, assim, tipo, é um caso onde eu não vou dizer assim, é uma coisa completamente errada, mas eu não acho que é saudável. Você acha que é por assim, isso que o LoL, por exemplo, não coloca o chat de voz? Então, o LoL é um outro exemplo aqui que eu tô pegando, mas por outro motivo. Sim, Isso é o que eu vivi na pele. O LoL que acontece é interessante porque eles têm uma cultura tão arraigada que eu lembro que quando eu fui começar a jogar League of Legends, eu fui entrar na partida de iniciante de treino, eu comecei a jogar e o pessoal já estava me dando kick em 5 minutos porque eu não estava jogando eficientemente o suficiente no negócio, treino. tipo, no coisa tipo, esse é o matchmaking de iniciante para você aprender, e o pessoal bravo porque você não tá jogando bem o suficiente e já te xingando, mandando você embora. Assim, tipo, você vê às vezes que você tem uma coisa tão arraigada lá que o pessoal já realmente tem uma expectativa de você que é aquela. Sim. E o terceiro exemplo, eu botei o Counter-Strike aqui só porque eu acho que é um lugar fácil onde você tem uma cultura de golpe muito grande. Como você tem valor nos itens trocáveis do jogo, o que tem de gente te enganar para tirar dinheiro, roubar sua conta, assim, fora toda a questão de gambling que tem, né, de jogo de azar e tal. Nossa, assim, você vê que é um lugar assim que é perigoso de você entrar porque tá todo mundo querendo passar a perna. Assim, é só para colocar um pouco assim que as culturas também têm seu lado perigoso e escuro. Sim, muito, muito. E aí por exemplo, sombrio. Por exemplo, por isso que eu acho que como você falou do CS ali, se você entra no chat de voz do CS, ali você escuta as maiores barbaridades. E é isso, acho que o medo, por exemplo, do League of Legends de colocar o chat de voz, porque como é que você modera isso? Como é que você reporta isso? Então, acho que é um problema que outros jogos têm, que eles falam assim, puta, será que eu quero esse problema para mim?
Será que eu quero ver, tipo assim, a pessoa pode cometer machismo, xenofobia, qualquer coisa ali, como é que você modera isso? Como é que o Gabe vai lá, putz, é que até, assim, acontece no chat também, que o chat é mais fácil de você manter o log, sim, mas teoricamente você poderia manter log de voz também, não seria muito difícil de você implementar um sistema de mandar salvar os últimos 30 segundos de voz, você 30 faz um segundos de report, voz. Sim, tá? mas assim, eu Seria... acho. Mas aí ele quer o trabalho, quer fazer isso, e aí é por isso que eu acho que eles não colocam, né? Então, assim, tem vários. Acho que a comunidade cultura tóxica, né? Tem várias partes da comunidade são tóxicas. Acho que eu não vi um jogo que não tem uma parte tóxica da comunidade ali. E aí, às vezes, você tem que saber lidar com isso. Vai existir, então, quando você entra num projeto, você já sabe que vai existir isso. E aí você já tem que se preparar para saber como é que você vai lidar, como é que você vai responder. Você não pode, como chama? Ignorar, porque se você ignorar é pior, o monstro cresce, a comunidade tóxica cresce, então você precisa saber como abordar essa parte da comunidade, mas com muito cuidado, com muita cautela e sabendo falar de forma correta, porque eles vão distorcer qualquer coisinha vai virar um mundaréu ali, e é muito complicado. Essa parte é muito complicada. Mas isso é legal, porque acho que me leva à minha conclusão aqui que eu queria chegar, que o que é? O que é complicado é que, do ponto de vista da empresa e do ponto de vista da comunidade, você tem basicamente uma parte grande que está indo contra, né? Porque os interesses não estão alinhados necessariamente, muitas vezes eles são exatamente isso, mas você tem que dar um jeito de conseguir encontrar uma sinergia a isso, não tentar embate. Porque se você tentar, a empresa não pode falar assim, não, eu quero isso, vocês querem o oposto, vocês têm que querer o que eu quero. Não, você tem que dar um jeito de encontrar uma sinergia. Onde é que a gente encontra o que a gente tem em comum para conseguir fazer isso? Porque se você tentar simplesmente falar, não, eu vou consertar a comunidade, é aí que você se ferra, é aí que você... Eu acho que você tem que mostrar para a comunidade como você chegou ali. E às vezes você tem que dar. Você não, como você falou, você não pode sempre impor. Você tem que, às vezes, tipo assim, comunidade, ouvimos você e a gente vai conseguir fazer isso. Acho que você tem que mostrar, dar uma mão para você dar a outra ali. Você tem que saber esse jogo de cintura e não bater de frente nessa parte. Assim, acho que é muito importante. E aí fica uma dúvida. Essa parte humana, será que vai ter como a gente colocar uma AI para moderar uma comunidade? Cara, então, o grande complicado, assim, eu vou ser bem sincero, eu tenho um problema porque assim, aí, em geral, né, como os LLMs, né, Sim, tipo de criação, as pessoas têm uma ideia um pouco falsa de quão eficiente ela é. concordo. Eu acho assim, você consegue usar ela, é muito útil para você, às vezes, ter alguns atalhos para você conseguir aumentar a sua produtividade. Mas ela nunca é solução de nada. Ela é atalho. Então, o que Um acontece? facilitador. Então assim, é muito difícil você chegar onde que é o caso de uso onde isso aqui vai funcionar direitinho, acaba sendo muito na experimentação, onde vai ser. E o problema de moderação, o que é? É que é high stakes, é uma aposta muito perigosa para você colocar, porque o risco eu acho que não vale o que você vai, o seu ganho, entendeu? Mas Esse é é o meu problema. às vezes quem está decidindo isso é a pessoa que está lá em cima. Então ele vê o ganho muito de boa. Ela fala assim, putz, será que eu vou pagar essa pessoa que ele conhece o jogo, ele já. E aí ele ganha isso, quando eu posso usar uma inteligência que vai me custar isso. Então, mas aí o que acontece? Eu tô falando, qual que é o problema disso? Qual que vai ser o impacto dos falsos positivos? Ele quando ele começar a banir e limitar pessoas que não fizeram alguma coisa errada, mas que ele, por algum motivo que o sistema automatizado leu errado. Então, assim, o falso positivo é terrível. O falso negativo é pior ainda, porque se ele deixar passar, as pessoas começam a falar, ok, o que esse negócio consegue pegar? Como que eu consigo burlar isso? Exatamente. O humano é muito mais fácil para o humano ir lá e sacar, não, isso aqui é uma tentativa de burlar, porque a pessoa claramente tem um intuito,
Então você fica meio nessa corrida de gato e A rato. malícia, Assim, tipo, você não consegue ensinar a malícia para uma IA. É engraçado, é que nem quando as pessoas de fora vêm para o Brasil, que a gente tenta ensinar o jeitinho brasileiro. Como é que você ensina para uma pessoa que é o que a gente chama preto no branco, que é ou é sim ou é não? Como é que você ensina que a gente gosta de ter o jeitinho brasileiro? É muito difícil. Então, acho que é essa parte, assim, acho que para você ensinar uma IA, não existe como você ensinar a malícia para uma IA, por exemplo, né? Mas eu vi muito, como está muito em alta, e eu vi pessoas falando, não, acho que o futuro do atendimento vai de customer care ou atendimento telefônico, tudo aí. Então, assim, será que esse atendimento de comunidades também poderia ter? Então, eu quis perguntar isso para você. Era a única pergunta que eu coloquei ali, porque eu falei, putz, então, como é que... é que eu acho que a gente já tem um caso muito claro de como isso não funciona, que para mim é o YouTube. O YouTube entra uma quantidade absurda de conteúdo. Eu não lembro agora. É uma coisa. Tipo, acho que é 7 anos de vídeo por hora. É uma coisa maluca, assim. Tipo, eu não lembro Caramba. quanto é que era a coisa, mas o número é absurdo quando você vai olhar. Não tem como você moderar isso manualmente, é impossível. Então, eles fazem moderação automática. O problema é que eles têm um entremeio de quando você recebe o flag de que você fez alguma coisa errada, você pode pedir uma revisão humana. E eu conheço pelo menos umas 2 dúzias de casos de pessoas que têm canais de YouTube que me falaram que elas pediram a revisão humana e o resultado saiu em 15 segundos. Então, assim, tipo, Cai nessas. o vídeo tinha 2 horas, o cara subiu um vídeo de 2 horas, pediu a revisão humana em 15 segundos e voltou aqui. Não, desculpa, tá, a gente revisou e tá ruim mesmo. Então, assim, tipo, é complicado porque se o Google não tá conseguindo fazer isso direito, quem vai conseguir? Quem vai E conseguir? assim, Sim. eles têm um caso onde realmente eu consigo entender que muito provavelmente fazer o humano deve ser assim, proibitivo ao ponto de ser impossível. Então é complicado isso. Obviamente, assim, é um caso muito fora da curva, porque não são muitos lugares que vão ter um problema da escala do YouTube. Sim. Mas é só para mostrar como isso é um truque. Cara, eu acho que foi uma conversa bem legal. Eu curti bastante. Ah, que legal! Você quer deixar alguma coisa, fazer uma propaganda aqui? Qual que é o. Eu só tenho uma dúvida. Quem joga Hum. Candy Crush é gamer? Então, mas foi o que eu falei, não importa o que você Será joga, o que que... importa é a identificação. Por isso que eu falei que é um Exato. grupo identitário. Você pode se considerar um gamer e falar, cara, eu só jogo damas, mas eu me considero um gamer. Por que não? Sim. Nice. Melhor ainda, eu tenho um exemplo melhor. Eu só jogo Duolingo, mas eu me considero gamer. Tipo que eu falei, Ótimo. o importante é como você se identifica nisso, porque aí é o que você. Ele mostra uma iniciativa de você querer ir, de querer participar, entendeu? Porque se você está preocupado que as pessoas te vejam como jogador, é porque você quer pertencer ao grupo. Perfeito. Se você está só jogando porque você está querendo jogar, está pouco se ferrando porque as pessoas acham, você não vai querer se colocar o distintivo de jogador. Entendi. Eu acho que isso que é importante. Porque é isso, tudo tem a ver com as relações sociais. O exemplo que eu dei, e é uma coisa que eu acho. Cara, os meus dias na Devir quando eu era criança, é uma experiência muito legal. O pessoal que jogou Magic the Gathering aqui sabe o que é você querer ser parte de uma comunidade, você querer pertencer ao grupo. Sim, sim. Eu estava conversando isso hoje nessa parte de grupo, que a gente tinha as lan houses antigas, e aí a gente tinha, quando você ia ali, aqui em São Paulo, ali, a gente tinha a Unity, onde a gente tinha 2 fileiras de computadores, onde a gente jogava uma comunidade jogava um jogo, outra comunidade jogava outro jogo, e aí no final tinha uma PAM que era outro tipo de comunidades, e ali tinha uma comunhão de comunidades, e aí a gente tinha o que a gente conhece, que era mais antigo, tinha o Corujão, que era, você fechava ali à noite e ficava aquela comunhão de comunidades ali jogando coisas diferentes no mesmo local, e cada um, que nem você falou, pertencendo à sua própria comunidade ali, Não, fazendo... e você vê que é uma dinâmica tribal mesmo. Sim. Eu acho muito legal isso. Porque eu falei, eu sempre tive muito essa preocupação quando eu estava. Por isso que eu falei que quando eu estava no UOL de querer empurrar o fórum, o projeto inteiro da Game TV,
Cara, é impressionante. E as pessoas buscam essa proximidade. E eu sou da época que os jogos não eram online. Hoje em dia, todo jogo quase tenta, quando não tem elemento lá, ele tenta empurrar de alguma forma, colocar alguma coisa, e a gente busca isso, a gente quer Sim. muito. Porque Então, se acho eu que aqui. gosto, eu consigo achar outra pessoa que gosta, eu consigo conversar com ela. Mesmo que eu não consiga falar pessoalmente, porque eu tenho, eu sou tímido ou alguma coisa, mas se pelo fórum eu consigo achar alguém que gosta, eu consigo criar essa conexão que talvez pessoalmente eu não conseguiria, e eu consigo achar essa conexão que talvez pessoalmente eu não fosse apto a fazer isso. E é muito legal, acho que essa é muito legal. E eu, pessoalmente, conheço pelo menos 3 casais que se conheceram no Ragnarok, estão juntos há décadas agora. Sim, eu conheço um desses casais, mas eu conheço vários assim. E quando você, às vezes, por exemplo, quando você vai na comunidade, você quer ouvir histórias dos jogadores, e aí você ouve de tudo. Você ouve de casais que se conheceram, você ouve de guildas que foram formadas e amizades continuam até aí. Você conhece casais que se conheceram, tiveram filho, e acho que essa parte é muito legal, assim, quando você quer buscar histórias sobre isso, você consegue encontrar coisas que você nem imaginaria. Putz, a pessoa que nomeou o filho com o nome de um personagem, um NPC do jogo. E já aconteceu, acontece em qualquer comunidade isso. E esse que é muito legal. Acho que essa parte legal da comunidade que eu gosto muito de absorver essa aí, conversar com o jogador, pegar essas experiências, porque a minha experiência é diferente da sua experiência, é diferente da experiência da pessoa, mas mesmo que a gente tenha experiências diferentes, é legal saber essas experiências para Sim. você entender. Acho muito legal. E eu acho que aqui é o momento, então, que a gente pede para quem está assistindo o vídeo agora, ou ouvindo, no caso não vai ter a mesma coisa, os comentários são no YouTube, mas para deixar suas histórias de comunidade, de como que vocês encontraram os grupos, com quem que vocês se relacionaram, enfim, todas as suas histórias agora é o momento de vocês pegarem e compartilharem aqui, contarem para todo mundo, colocarem um pouco disso, porque parte disso também é essa tradição oral de passar adiante, né? Então, Exato. fica aí o espaço, nosso pedido, e a gente se vê, então, no próximo episódio. Até a próxima, Cauê. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, gente. Comenta aí, conta suas histórias, tamo junto e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.